Entrando ao vivo, nossa live da quarta-feira. Estou colocando também ao vivo pelo YouTube, tem meu canal no YouTube. Então, pessoal, hoje vai ser uma live bem especial. Eu criei um roteiro muito legal para falar para vocês. Boa noite, André, tudo bom? E o tema de hoje vai ser Desista de desistir. Desista de desistir. Vamos fixar a mensagem. Depois que eu aprendi, achei isso daqui muito legal. Então vamos lá, fixar comentário. Então esse é o nosso tema da live de hoje, que é Desista de desistir. Então a live toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo, aqui no Insta e no YouTube também, tá bom? Qual que é a ideia da live de hoje? Primeiro de tudo, gente, aqui, quem estiver assistindo gravado, quem estiver assistindo ao vivo, sempre entre quando vocês entrarem aqui. Ajuda, Nicole, aqui. Pega ali o aviãozinho. Esses dias me perguntaram, Nicole, o que é o aviãozinho? Gente, do lado direito embaixo, no teu telefone celular, tem o desenho, tipo um triângulo, assim. Se você clicar ali nesse triângulo, vai aparecer as pessoas que são próximas a você e você consegue encaminhar essa live para os seus conhecidos. Então, você consegue fazer com que outras pessoas também assistam. Então, você vai indicando para pessoas. E eu vou dizer para vocês, se vocês puderem indicar para pelo menos 10 pessoas, vai ser muito legal, tá bom? Então, o tema dessa live é Desista de desistir. O que acaba acontecendo, né? Você é uma daquelas pessoas que para tudo no meio do caminho? A famosa TPM, tudo pela metade. Gente, achei o máximo a hora que eu cheguei nessa sigla. TPM não é mais coisa de mulher, é tudo pela metade. Se você é esse tipo de gente que sempre tá parando as coisas pela metade e não sabe o que fazer em relação a isso, aqui é o lugar certo. E eu vou trazer um monte, eu vou trazer 5, na verdade. Um monte não, 5. Boa noite, gente. Tudo bom? 5 estratégias, se você que vai ficar comigo até o final, vai saber das 5 estratégias que eu vou trazer para você, para como você não ser mais uma pessoa TPM, uma pessoa que tem tudo pela metade, tá? Então, por exemplo, todo mundo acaba começando e parando projetos. É normal do ser humano. Às vezes as coisas deixam de fazer sentido. Um projeto que você iniciou deixa de fazer sentido. Aonde está o problema? É que você comece todos os projetos e parem todos eles, né? Numa grande maioria. E essa percepção que você precisa ter, se realmente... qual é o volume disso na tua vida? Então, por exemplo, eu estava com um foco de leitura do livro O Poder do Subconsciente. E quem estava me acompanhando alguns meses atrás estava vendo que eu estava fazendo essa leitura quando eu estava esperando a minha aula de treino de manhã. E eu deixei o livro atrás do carro. Deixa eu só desligar aqui para não ficar aparecendo aqui. Atrás do banco do carro. Então eu ficava aguardando a minha aula e lendo o livro. O que aconteceu? Esse meu projeto aqui, eu comecei a colocar bastante conteúdo e comecei a organizar a minha agenda de forma diferente. E entrou a leitura bíblica. Na verdade, eu não deixei de ler, né? Eu só substituí o livro pela leitura bíblica. Mas o que acontece? Acabou sendo substituído um projeto. Então, quando você percebe que às vezes você para... eu não iria conseguir manter os 2 projetos ao mesmo tempo. Ou seja, substituir um projeto por outro. E acontece às vezes, né? Um projeto deixa de fazer sentido, que foi o que eu acabei de comentar com vocês antes. Então, isso acontece com todo mundo, você começar e não terminar. O foco é o que eu estou parando na metade? Por que eu estou parando na metade? Né? E no final dessa live, até o final, eu vou dar 5 estratégias para isso não acontecer mais. Agora, eu preciso, antes de tudo, antes das estratégias, de ferramentas e essas coisas, falar para vocês sobre uma mentalidade e um conhecimento de neurociência. Boa noite para quem está entrando. Por que falar da neurociência? Para a gente entender o funcionamento do nosso cérebro. Senão não adianta nada eu colocar um monte de ferramentas para vocês e vocês vão ficar patinando porque vocês não vão estar entendendo o que acontece dentro da cabeça para que você tenha esses comportamentos repetitivos de novo. Então, como que o cérebro funciona? Ele funciona através de recompensas. O que acontece? Quando você tem um determinado comportamento e no final desse comportamento ele gera uma sensação de prazer, o teu cérebro vai entender que aquilo é bom e vai
tornar a repetir de alguma forma, quimicamente inclusive, que você repita aquela operação, repita aquele comportamento. E acaba que ao longo do tempo isso se torna um hábito. Eu vou te dar um exemplo. Se você está jogando jogo de videogame, por exemplo, e passa de uma fase, aquela sensação de prazer, de superação, ela é, dentro do nosso cérebro, é emitido um hormônio, aí não vamos entrar em dopamina, enfim, não vamos entrar nesse mérito, tá? Ele lança coisas no nosso sangue, vamos deixar bem generalista assim, para que aquela sensação de prazer aconteça. O que vai acontecer? A pessoa continua jogando para ter mais sensação de prazer. A mesma coisa acontece nas redes sociais. Por que todas as vezes, muitas pessoas entram em contato comigo falando, Nicole, eu não consigo desligar da rede social. Ela é feita para isso. Ela é feita para te dar mais do mesmo, mais daquilo que você está gostando. Então, o algoritmo, ele vê quais são os seus interesses, ele percebe a quantidade das coisas que você está vendo e ele vai te sugerindo novos perfis, novos vídeos, enfim, dependendo do que você está assistindo, para que você continue conectado com aquilo, justamente ligado a essa química cerebral dentro da neurociência do nosso cérebro. Ou seja, quanto mais a gente fica, mais a gente recebe, mais a gente tem a recompensa do prazer e mais a gente fica, e fica um ciclo vicioso, tá? Então isso é bastante importante a gente ter percepção para que a gente consiga perceber aonde está todo esse ciclo, que a gente não consegue sair tipo uma roda dos ratos, assim. Agora, como que você conseguiria, talvez, colocar um hábito para você de que você continuasse, né? Você quer criar, vamos supor, ir na academia ou alguma situação assim. Uma das principais coisas que eu já percebi que funciona seria a curiosidade. Olha só que interessante. Se você começa a entender o que você está fazendo, não é só o porquê do que você está fazendo. Vou dar um exemplo. Você começa na academia. Aí você vai fazer os exercícios, você não entende o músculo que você está mexendo, você não entende o porquê daquele exercício, ou então você quer fazer um regime, você não entende o porquê que você cortou tal comida. Não é para emagrecer, não é ser tão genérico. A partir do momento que você coloca curiosidade na tua forma de pensar daquilo que você quer implementar na tua vida, ela se torna um combustível para você dar continuidade naquele interesse. Então, vou dar um exemplo do meu corpo. Quem está me acompanhando está vendo que ao longo de praticamente um ano, eu entrei em uma dieta bastante restrita. A dieta restrita deve ter uns 60 dias. E esses exercícios estão acontecendo a cada um ano, já faz um ano, ao longo de 6 dias na semana. Por quê? Para eu conseguir gerar o suficiente hormônio ali do prazer dentro do cérebro para me manter bem, para cuidar da saúde, e não, que nem diz o meu filho, ficar shapeada. Esse não era o objetivo. Mas por que eu fui atrás disso? Eu fui entender como funcionava. Eu fui perguntar para minha psiquiatra quanto de exercício físico eu precisava para atingir aquele nível que a gente tinha programado. Então, a hora que você entende o que precisa fazer, você tem essa curiosidade do estudar aquilo que você quer criar de hábito, a coisa acaba se tornando autogerenciável, sabe? Você vai entendendo, e mesmo naquele dia que não tá tão bom, você lembra, putz, eu preciso fazer aquilo, porque se esse nível de energia, esse nível de exercício vai me levar nesse patamar, mesmo sem vontade eu vou fazer. Então você acaba se prometendo e entendendo pelo conhecimento, criando esse próprio combustível da mudança. Agora, antes das estratégias, eu preciso alinhar mentalidade. Bom, a gente já falou agora da parte física, química, corporal, para eu entender um pouquinho mais como funciona e você ter um pouco mais de rédeas. E aí a gente ainda nem treina as estratégias, mas antes eu quero alinhar mentalidade. Existe uma escritora chamada Kelly McGonigal, que ela escreveu um livro chamado The Willpower. Ela fala sobre a força do futuro, né? O que ela diz? Quanto mais a gente se pune, mais a gente tende a procrastinar e a parar aquelas determinadas coisas. Então é como se fosse um autossabotador, né? A profecia autorrealizável. Você começa a fazer, aí você para na metade, aí você pune, você fala mal de você mesmo, e daí você reclama, e daí você acaba fazendo esse círculo ser autorrealizável de novo. Então ela fala muito disso. Então quanto mais você pune, mais você destrói a sua própria força. E aonde que está o grande gatilho? Agora a gente volta ao que eu falei anteriormente. Se você conhece, e se você tem a curiosidade de ir atrás de mais detalhes,
você acaba minando essa tua punição, porque assim, você sabe qual seria o mínimo necessário para você dar um andamento naquele dia que você não tá tão legal, e você sabe aonde você precisa chegar, qual seria o melhor dos dias. Vamos supor, você acorda feliz da vida, deu tudo certo, dormiu bem, né? Aquela maravilha, e você diz, putz, então hoje eu vou dar um gás. Então você consegue gerenciar a tua força de vontade, o teu dia a dia, as coisas que acontecem na tua vida de uma forma com muito mais propriedade. E isso vai fazendo você avançar todos os dias. E essa que é a grande sacada, né? Então, quando você pensa em desistir um pouco menos, né? Você precisa continuar um pouco mais do que você está fazendo hoje, você já vai sair da média. Então, o que é a média hoje em dia, né? É normal desistir, é normal parar, é normal as coisas darem errado, é achar que tudo é normal. Mas por quê? A régua está sempre sendo puxada para baixo, em vários sentidos, né? Não vou nem entrar no mérito de discutir de que forma até a nossa educação hoje em dia foi puxada para baixo de um jeito absurdo, a ponto da gente se preocupar até com os profissionais que estão saindo hoje em dia, né? A história de não poder reprovar mais os alunos. Para quem conhece a minha história, eu fiquei na Assembleia Legislativa por 4 anos e pouco, e entendi por dentro como funciona ali a máquina do Estado. Então, a gente acaba até se assustando com a falta até de dificuldade colocada para os nossos jovens hoje em dia, né? E os adultos, jovens adultos, para que não precisem se esforçar tanto. E acaba sendo normal. A facilitação, a coisa do fácil, aí se ficar um pouquinho difícil eu já desisto. Então, essa é uma cultura que a gente precisa entrar com tudo para destruir isso de vez, gente. Então, o que é o ideal, né? Quando você entra... Boa noite, pessoal. Boa noite quem está entrando. Quando você começa a mexer na tua mentalidade, seria qual que é a mentalidade? Do melhorar todos os dias. Agora, de novo, né, as pessoas distorcem um pouco quando falam assim, 1% todo dia. Gente, não é que você vai fazer só 1% todo dia. É aquilo que eu acabei de comentar. Você vai saber o mínimo necessário para não parar, e você vai saber qual é o máximo que você precisa fazer por dia. Lembrando, não é um sprint, não é uma corrida de velocidade, é uma maratona. Então não adianta você ir na academia e tentar levantar um peso de 50 quilos no primeiro dia. Não funciona assim. A gente sabe racionalmente que não funciona assim. Agora a gente tem que entender racionalmente também que não funciona assim se a gente quer empreender, decidir empreender e no dia seguinte estamos ganhando milhões. Quantos de nós que estamos aqui no digital já não passaram por isso e não vem esse pensamento, aí quando você começa a analisar com mais racionalidade, as coisas vão voltando ao seu patamar. Então, é essa racionalidade que eu quero trazer para vocês através do conhecimento, da curiosidade, do funcionamento. E aí você vai começando a estruturar a tua vida e, claro, coisas acontecem em volta. Eu estava falando com uma amiga um pouco antes que o filho quebrou o dedo, o pai ficou internado e sempre acontecem coisas, né? E a gente gerenciando isso e sabendo dentro do nosso dia a dia, das nossas metas e projetos, o que a gente precisa no pior dia, pelo menos fazer, não é só fazer o mínimo, mas pelo menos fazer aquilo, e dentro do melhor dia, você fazer o melhor, ou seja, na média, você nem tá lá embaixo e nem tá naquela super alta, super rotação. Ao longo do tempo, você vai estar acima da média, e esse é o nosso grande objetivo, essa é a nossa grande ideia, que é a ideia que eu tô trazendo aqui para você, tá? Nesse sentido, o que eu trago para você? Como você vai fazer para blindar a sua mente? O que acaba acontecendo dependendo do projeto, né? Até hoje eu estava estudando uma outra situação lá. Eu gosto do Flávio Augusto, estou estudando bastante sobre vendas agora. E ele falou uma coisa muito interessante, né? As interferências agregadoras. Eu achei muito legal essa ideia de interferências agregadoras, que inclusive está no livro que eu já recomendei aqui, que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Dentro desse livro do Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala assim, resumidamente, né? Você não vai pedir uma indicação de investimento para um açougueiro. Dizendo, claro, que o açougueiro está focado nas coisas do açougue, tá? Não estou dizendo que nenhum açougueiro entende de investimento. Mas qual que é a ideia central do livro? É ele dizer que você vai perguntar sobre investimentos para uma pessoa que entende de investimentos. Então você vai perguntar do assunto que você está tratando, seja vendas, empreendedorismo,
no caso, sexualidade, né? Ele é para pessoas que são dessa área. Então, dependendo do projeto que você quer colocar no ar, dependendo da tua meta que você estruturou, dependendo do sonho que você quer conquistar, você vai dividir aquela meta, aquele sonho, com pessoas que são afins, ou seja, que tenha paridade naquilo que você quer atingir. Ou pessoas que já atingiram, ou pessoas que estão no caminho, ou pelo menos que não atrapalhem. Então, são aquelas interferências agregadoras que eu estava falando no começo. Assim, você vai blindar a tua mente, porque ao longo do tempo, nós somos seres sazonais. Tá? Principalmente mulheres, falando de hormônios, mas homens também. Então, os seres humanos são seres sazonais. Nós temos as estações do ano, que são sazonais. Então, é inevitável isso acontecer, os nossos altos e baixos. Saber gerenciar isso da melhor forma é o que faz com que, na média, as coisas vão para cima. Ou seja, se você tem ali os pensamentos blindados em função daquelas pessoas que vão te puxar para baixo, isso já vai te dar uma grande ajuda para te ajudar a não parar e não virar uma pessoa TPM, né? Que para tudo pela metade. Então, ou seja, se você decidir realizar algo, isso aqui é uma coisa bem importante. Então vamos lá. Eu falei para vocês de blindar, eu falei para vocês de perguntar para as pessoas que são do ramo, eu falei para vocês de entendimento de como que o cérebro funciona através do prazer, da dopamina. E agora, por último, para a gente terminar de alinhar a parte de mentalidade, tá? Quando você decidir fazer algo, eu queria que você criasse um alerta. Qual é o primeiro pensamento que vai aparecer para você? Se é de medo, de angústia, de empolgação, e logo em seguida vem uma outra avalanche de pensamentos. Eu dou uma recomendação de você ou escrever ou conversar sobre isso com alguém, porque normalmente esses vão ser julgamentos automáticos que podem estar ali no teu subconsciente e que normalmente vieram de alguém próximo que tenha acesso a você emocional, normalmente pessoas próximas, pai, mãe, irmão, e coisas que você ouviu ao longo do tempo. Por que eu te falo isso? Porque dependendo da situação, dependendo do projeto que você vai colocar no ar, esses pensamentos vão voltar a ser recorrentes e, inevitavelmente, eles podem fazer você parar também, tá bom? Então, finalizando essa parte de mentalidade, ajustamos essa parte, agora sim eu vou entrar nas 5 técnicas, as 5 estratégias que eu vou passar para vocês não pararem tudo pela metade. A primeira de tudo, a gente precisa ter clareza, ou seja, se você quer sair do ponto A e chegar no ponto B, você tem que primeiro saber o que é o seu ponto A, aonde você está, e saber o seu ponto B, aonde você quer ir. Porque senão você vai entrar no Uber e ele vai te perguntar para onde você quer ir e você vai falar que tanto faz. Então, não funciona. Então, a primeira de tudo é a clareza, né? Você saber aonde você quer chegar e saber aonde que você está. Agora, vamos lá, vamos pensar. Se você não sabe nem onde você está e nem onde você quer chegar, como que a gente vai fazer as metas, né? Como que a gente vai estruturar as coisas para como você chegar? Então, essa é a primeira de todas as partes que eu te digo. Saiba exatamente onde você quer chegar. Se você não tem ideia, esses dias, um tempo atrás, eu me lancei como artista plástica e eu fiz uma pergunta lá para a professora e eu perguntei para ela assim, até onde um artista pode chegar? Para eu poder decidir se eu quero para um lado, se eu quero para o outro, e ninguém sabia me responder. E depois de um tempo, ali, quase 10 anos tentando estudar ali como que funcionava, existiam praticamente 2 caminhos. O da academia, né, você seguir a parte acadêmica, fazer salões e vernissagens, né, e entrar nesse mundo das premiações e salões, ou na área comercial, porque eles não se conversam, eles são mutuamente conflitantes. É longa história, se alguém tiver interesse, escreve aqui para mim, depois eu posso explicar melhor. Mas ela não sabia me explicar. Ela não sabia me dizer até onde poderia ir. E se a gente não tem uma visão clara nem da pessoa que está trabalhando com isso, aonde ela pode ir, as pessoas ficam à deriva. Então, o primeiro de tudo é você saber aonde você quer chegar com uma determinada item da sua vida. Então, num primeiro momento, você analisa tudo, define aonde você quer chegar em cada item da sua vida. E isso dentro lá da minha mentoria do Calma para Sempre, eu explico como fazer isso. E daí, ao longo do tempo, você vai estruturando as metas para aquelas coisas. E o que são essas metas? Uma vez tendo clareza dos teus objetivos, você vai transformar esses objetivos em metas. Objetivos é uma coisa ampla, então você tem lá o sonho,
É uma coisa bem ampla, bem vaga. Aí você tem as suas metas, os seus objetivos, e depois você entra para as metas. As metas, necessariamente, elas têm que ser muito, muito, muito claras com números, né? Tem uma série de definições, de formas de você definir as metas que te fazem chegar no lugar. Ou seja, você tem que necessariamente, primeiro de tudo, conseguir medir essas metas. Se você não mede, você não melhora, o famoso MM, né? Se você não mede, você também não melhora. E você transformar essas metas grandes em micrometas. Através disso, você consegue criar planos de ação que vai fazer com que efetivamente a cada dia você chegue mais perto de onde você definiu o seu objetivo. Ficou claro? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir colocando aqui, depois eu vou responder, tá bom? Então vamos lá. A estratégia número 2 é a técnica dos 5 minutos, né? É aquela história assim, apenas comece. Gente, essa é uma estratégia muito forte, muito forte. Eu normalmente faço, quando eu tô com preguiça, assim, porque todo mundo tem preguiça às vezes, né? Eu falo assim, 2 e já. Eu comecei a brincar com isso com os meus filhos muito tempo atrás e uso isso até hoje. Então, se você quer sair do Instagram, ou eventualmente tá em alguma situação Netflix, você pode ou usar 2 e já, parece bobo, gente, mas isso é um comando cerebral que funciona. Ou você pode usar um temporizador. Você pode também usar isso com criança, tá? Você coloca o temporizador, não, vou ficar só mais 5 minutos nessa rede social, ou mais 10 minutos nessa rede social. Entra ali no teu telefone, coloca um temporizador regressivo e combina com você mesmo ou combina com o seu filho. Olha, a hora que o telefone tocar, é a hora de sair. Gente, a live encerrou por falta de conexão. Eu vou fazer um resumo aqui, depois vou ver se eu acho a primeira parte da live, se ficou gravada ou não, tá? Daí eu vou dar continuidade. Então, eu estava falando sobre as estratégias para você terminar tudo que você começa. Oi, Mari, tudo bom? Eu não sei o que aconteceu com a minha live, mas vamos lá. Então, eu falei ali sobre a neurociência do comportamento, como que funciona a química cerebral. A gente alinhou a mentalidade. Tinha travado, né, Mari? Então, eu não sei se ficou salvo, não sei o que aconteceu. Eu vou fazer assim, ó, vou fazer um apanhado do que eu falei e dependendo se o pessoal se interessar para eu falar de volta a primeira parte, eu faço uma outra live e dou continuidade. Pois é, Mari, mas não sei se ficou gravado. Obrigada. Então, agora, só retomando. Então, eu vou fazer um resumão agora do que eu falei antes e finalizar o que eu ia fazer a live, tá? Então, eu expliquei a parte da neurociência, como funciona a química cerebral, como a gente funciona pela sensação de prazer e como fazer com que a gente conecte intencionalmente os nossos comportamentos para que isso funcione, tá? Eu passei por mentalidade, explicando de quanto mais a gente se pune, mais força a gente tira da gente mesmo. Eu propus para nós para desistirmos um pouco menos, e a ideia seria melhorar todos os dias, tendo um patamar mínimo de execução, mas também um patamar máximo de execução dentro do seu dia para aproveitar a sazonalidade da nossa boa vontade do dia a dia, né? Ou seja, do que acontece também nos dias das nossas vidas, assim. A ideia de não ser um sprint, de ser uma maratona, que as coisas deem continuidade. Então, se você estiver cansado, é para descansar. Então, é mais ou menos a gente ter aquela ideia, sabe o bebê quando está muito, muito, muito cansado? Que o bebê chora de cansaço e não consegue dormir. Gente, acredite, acontece com adulto também. Eu já passei por isso e não faz muito tempo. De estar tão cansada e uma exaustão tão grande que eu não conseguia dormir e ao mesmo tempo eu sabia que eu estava muito cansado. Então, ter a paciência de entender o funcionamento do teu cérebro, entender o funcionamento do teu corpo e ajustando a agenda e ajustando o ritmo de acordo com o teu biorritmo, né? Teu ritmo do seu corpo. E a ideia aqui que eu trouxe para vocês é sempre estar acima da média. De que forma? Fazendo todos os dias, um pouco todos os dias, naqueles dias menos bons, e fazendo o máximo que você programou para aquele dia, não é se matando, é dentro de um planejamento, tá? E eu trouxe o livro, né, que eu amo aquele livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, do qual a gente vai estar sempre perguntando para as pessoas, através de uma blindagem da mente e do nosso ambiente, aquelas pessoas que têm afinidades com o assunto afim que a gente está querendo atingir. Então, você não vai pedir indicação financeira para um açougueiro,
né? Então, essa é a ideia. Você estar indo a pedir, conversar com pessoas, ou indicação do assunto que você quer, com pessoas que entendem daquela área. Eu falei sobre a clareza de onde você está, para onde você quer chegar, e a necessidade de você criar as metas, né? Ou seja, você tem um sonho, o sonho é uma coisa muito ampla, que daí tem um objetivo, que é um pouco mais pé no chão. Desse objetivo você cria metas grandes, e dessas metas você cria pequenas metas com planos de ação. Só assim você vai conseguir chegar em algum lugar, senão você vai seguir atrás do rabo como você sempre esteve. Tá? Eu falei da técnica dos 5 minutos, ou então o 1, 2 e já, que eu uso para mim mesma e usei para os meus filhos e funciona muito bem. E eu estava entrando na parte do desejo, da realização e da visualização, ou seja, se você quer chegar em algum lugar e você visualiza aquilo com o maior nível de detalhes possível, o teu cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. E o exemplo que eu estava dando é que, quando eu estava fazendo outras lives numa outra situação, que eu visualizava de manhã as coisas que iam acontecer ao longo do dia inteiro, eu não fui nenhuma nem duas vezes que de manhã, 7 horas da manhã, eu dei boa noite. Só que eu estava do lado da janela e tinha um sol gigante batendo em mim. Ou seja, não é uma falta de percepção sensorial do sol. Era uma visualização de que aquilo já tinha acontecido, já tinha dado certo, já tinha funcionado. E isso é muito real, gente. Então, se você consegue imaginar você tendo mais tempo, você fazendo as coisas com tranquilidade com a sua família, você visualizar o impacto real de você atingir as metas que você definiu, seja ela no teu âmbito profissional, seja no âmbito relacional, seja no âmbito familiar, seja no âmbito de dinheiro, isso vai fazer com que o seu cérebro entenda que aquilo já aconteceu e ele vai atrás daquilo para fazer acontecer. Quando as oportunidades vão aparecendo, entre aspas, do nada, porque eu particularmente não acredito que coincidência existe. Não existe coincidência, gente. Nada é do nada, simples assim. E eu falei da visualização do produto final onde você quer chegar, da realização final onde você quer. Então, se imagine fazendo. Eu aqui tenho o meu mapa, a gente fala do mural dos sonhos, que eu explico também no meu canal do YouTube. Eu fiz um mural da vida financeira, só para a vida financeira, com fotos. Eu fiz um desenho também outra técnica que se usa, uns desenhos que a gente se desenha em palitinhos, assim. Então, tem várias formas de você materializar onde você quer chegar, para que você bata o olho várias vezes. Eu olho para a esquerda porque é onde eles estão, tá? Colados na parede. Então você bate o olho de tempos em tempos. Eu estou trabalhando, eu bato o olho, eu estou sempre olhando para onde eu quero chegar. E isso é importantíssimo, tá? Então, se você tem alguma meta hoje, escreve aqui para mim, mesmo que você esteja assistindo aqui no gravado, escreve uma meta que você tem aqui para mim que você ainda quer atingir. E eu vou te dizer se a sua meta está certa ou está errada, porque tem muita gente que não sabe estruturar metas, gente. Isso é importantíssimo, aprender a estruturar metas. A quarta estratégia é você contabilizar as pequenas vitórias. Então, uma coisa muito importante, e eu recentemente deixei mais intenso ainda, é você celebrar as pequenas vitórias. Então, você tem uma meta ali de alcançar, vamos supor, X vendas. Fez a primeira, vai, toma um café com um amigo. Ou então, toma um banho de banheiro em algum lugar, se você tem em casa. Ou faz um suco gostoso e daí coloca para você mesmo, fala em voz alta, estou comemorando tal conquista, mesmo que pequena. Gente, isso dá um impacto tão grande, e eu tenho feito isso com frequência, e dá uma diferença absurda mesmo. Coloque isso em prática, isso funciona muito bem. Agora, você já chegou no final, eu até comento ali do mapa da clareza, se vocês ainda não souberam sobre o mapa da clareza, é uma das ferramentas que eu uso bastante, porque ele vira duas coisas. Você controla, né? Ou seja, o que você medir, você consegue melhorar o MM. Então, você controla, né? Você vai medindo o teu progresso. E no final, ele vira como se fosse um troféu ao longo dos meses. Você olhar para aquilo, os quadradinhos pintados ali, é fantástico. E você consegue ter uma percepção muito clara de execução, de finalização, sabe? Dá uma sensação, assim, muito boa. E a última e quinta estratégia, que é para você transformar a tua produtividade, transformar ainda 2024 num 2024 maravilhoso, porque já é afinal de contas, estamos em novembro, e se você vai repetir as mesmas promessas que você fez em dezembro, agora no final do ano, para de novo passar mais um ano igual, pelo amor, né, gente? Vamos lá, eu tô aqui para ajudar. Então vamos fazer o seguinte, eu estou lançando aqui no WhatsApp, só no grupo do WhatsApp que está no link da minha bio, um grupo específico, e eu estou lançando um produto novo na Black.
aqui na Black Friday. Então, é produto novo em lançamento de Black, ou seja, um preço mega ultra especial que eu nunca mais vou fazer igual, tá? O que é isso, Nicole? É um Reset Express, é uma imersão de 4 horas que eu vou ficar ali com você para a gente estruturar de vez esse sonho, saber onde você tá, para onde você vai e organizar essas metas. E isso virar um plano de ação, ou seja, para que esperar? Você pode definir que teu ano novo é agora, é amanhã no máximo, né? Porque agora já está de noite, mas é amanhã no máximo, para você realmente conseguir fazer as coisas acontecerem. Senão você vai ficar o quê? Esperando ano novo? Não, né, gente? Então vamos lá. Eu tô fazendo esse convite super especial. Eu vou lançar a oferta no dia 21 de novembro, mas só quem tá dentro do grupo da Black Friday. O link tá na bio do grupo. Se você quiser saber mais informações, é só lá que eu vou participar todo mundo do que tá acontecendo. E vai ser uma oferta imperdível. Então, é lançamento de produto dentro da Black, não podia ser melhor. E justamente para pegar na tua mão, para a gente ir juntos e estruturar essa tua vida e criar um plano de ação efetivo. Se você está correndo atrás do rabo, se você não conseguiu atingir essas coisas nesse ano, você ainda tem tempo de estruturar e ainda atingir coisas esse ano, conquistar as coisas que você quer, grande maioria das coisas, e já começar em 2025 alavancado. Então, entra para o grupo, vai no link da minha bio, corre lá, entra no grupo dia 21 de novembro, eu vou contar como que vai ser a oferta mega, super, ultra, hiper especial que eu tô lançando para você, beleza? Na segunda-feira eu vou fazer uma live extra de um esquenta da Black com outro assunto muito especial, mas se vocês quiserem dar uma dica, pode me colocar também aqui embaixo. Se vocês têm alguma dificuldade, alguma coisa, ou tira dúvidas, é só colocar aqui na live da segunda-feira, às 20 horas, eu vou estar também tirando algumas dúvidas e fazendo mais um esquenta para o lançamento da Black, dia 21 de novembro, só no grupo do WhatsApp. Eu espero vocês e nos vemos na próxima, tá bom? Se você assistiu até aqui, muito obrigada e aproveita, manda os aviãozinhos aqui embaixo, ó. Tem um aviãozinho aqui que com certeza alguém vai se utilizar muito dessa informação e você vai ajudar muitas pessoas. Obrigada, boa noite, até a próxima. Até segunda-feira.